Bom, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco temático, que é imoralidade dentro das igrejas, dentro dos templos, no meio dos irmãos. Então, isso vamos fundamentar nossa mensagem, nosso estudo em 1 Coríntios, capítulo 5. Como é um capítulo curto, somente de 12, 13 versículos, então vamos ler todo ele. Que diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de vocês possuírem a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulse este perverso no meio de vocês. Amém. É uma palavra que no jargão é uma palavra dura. E a bem da verdade, a maioria não gostam de, os líderes das nossas congregações não gostam de colocar em prática. Prova tal que com essa banalização do Evangelho, hoje nós encontramos todo tipo de pessoas que se dizem evangélicos, mas tem todo tipo de torpeza. Não vamos muito longe, hoje nós temos declarado, por exemplo, alguns políticos da bancada evangélica, né? Se diz evangélicos, serão acusados de uma série de falcatruas. Nós encontramos dentro dos templos adúlteros, pessoas em segundo, terceiro casamento, pessoas em fornicação, pessoas em vícios de pornografia, vícios de bebida, de cigarro, de drogas, pessoas violentas. Hoje bastante quando nós estamos nas capitais, nos grandes centros, nós observamos sempre tem muito os carros hoje, né, com esses dizeres de Cristo, desta ou daquela igreja. Mas nós vemos esses mesmos carros com esses dizeres que pertencem àquela igreja, em motéis, em shows do mundo, esses mesmos motoristas dando fechada, brigando, reclamando no trânsito. Se dizem, irmãos. Então é interessante que a Bíblia viva, ela é atual. E o que Paulo nos traz aqui, que ele estava mandando, isso estava acontecendo em Coríntios, que está acontecendo hoje, mas hoje de uma forma bem pior. Hoje de uma forma assustadora. Os grandes pregadores hoje afirmam que nós vivemos num país que nós temos
40% da população evangélica. Eu acredito que, na verdade, nós temos até mais do que isso, povo da religião evangélica, povo que se denomina evangélico, povo que se auto-intitula evangélico, mas não seguidores de Cristo. Porque se assim fosse, nós vivêssemos num país onde 40% da população fosse seguidora, praticando os princípios, praticante do Evangelho de Jesus Cristo, com certeza nós viveríamos num país bem melhor. Eu não vejo se existe esses 40%, a influência deles, ser cristão, influenciar. E nós vemos ao contrário, cada dia que passa aumenta a violência, aumenta o roubo, aumenta a desonestidade, o homossexualismo está dominando, drogas, enfim. Então cadê? Onde estão estes 40%? Ser cristão é ser diferente. Ser cristão é andar no caminho de Jesus. Ser cristão é ser aprendiz de Jesus. Então nós vemos Paulo, que hoje, se nós agirmos, né, com um pregador como ele, a maioria na igreja se assusta. Mas esse princípio aplica na minha igreja. Por tal motivo eu sou pastor de igreja vazia. Eu não tenho preocupação em encher a igreja, porque eu busco quem quer servir o Senhor. Aqui Paulo começa dizendo que houve que a imoralidade, inclusive pessoas que ficaram, até isso aqui foi um caso de uma pessoa que ficou com a madrasta. O pai faleceu, ele veio manter relações com a madrasta. Hoje nós temos casos piores. Dentro de igrejas, eu conheço casos de um homem que está ficando até com a esposa e com a cunhada, e vários outros casos. E dentro das igrejas, os pastores sabendo, os dirigentes sabendo, e simplesmente aconselha, diz para buscar o Senhor para orar. Para orar. Isso não é um caso de oração. Esse é um caso de chamar a atenção, de exortação, de punição. Paulo mesmo diz tanto, eu falo, escuta, quer com vocês reunir aí, eu estou com vocês em espírito, mas reunir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, expulsar do meio de vocês. Expulsar porque para Satanás não consumir com doença, com enfermidade, com o que quiser, para quem sabe assim se converta, volte, se arrependa e possa ser salvo. É isso que Paulo está falando. Hoje nós vivemos numa situação que os líderes, os pregadores, eles não querem expulsar ninguém das igrejas. Não querem expulsar por um motivo simples. Não querem porque diminui a arrecadação, diminui a fonte de renda. Então é inchar. Nós temos hoje igrejas, grandes templos aí com centenas de pessoas, milhares, mas não são cristãos. São pessoas frequentadoras de uma denominação, de um templo qualquer. Mas o que nós temos que fazer é frequentar a igreja de Cristo. Nós não podemos, de maneira alguma, concordar com pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, que se dizem praticantes da palavra de Deus, viver no pecado, viver no erro. Porque se nós conhecemos, que exemplo nós estamos dando de Cristo? Nós falamos que somos seguidores de Cristo, que somos evangélicos, que somos crentes, que somos legítimos. Mas vocês estão vivendo de acordo com o mundo. Infelizmente, hoje na igreja você encontra ladrões, prostitutas, fornicadores, violentos, assassinos. Eu não estou falando de ex, não, pois estou falando que estão. Porque aqueles que foram não são mais quando estão em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura, é a palavra dele. Se arrepender, se converter, não são mais. Mas eu estou dizendo que são. Porque estão exercendo, estão cometendo crime, estão cometendo torpeza, estão cometendo desonestidade. Infelizmente. Eu prefiro falar só sobre ovelha, não, eu prefiro falar sobre os líderes. Eu prefiro falar sobre os pastores. Eu faço questão de fechar todos eles, não importa se é bispo, se autodenomina bispo, se autodenomina apóstolo, missionário, o que quer que seja, eu fecho tudo
em pastores somente. Para mim nada mais são que ser pastor. E nós encontramos muitos destes agindo pior do que qualquer pessoa que não conhece a palavra de Deus. Paulo aqui então, ele diz mesmo que é para entregar isso a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo em dia do Senhor. Eu já expulsei pessoas da igreja, já convidei algumas pessoas a saírem da igreja e continuarei fazendo isso. Porque não temos interesse, não temos propósito, não temos preocupação nenhuma em ter ovelhas, que pessoas que se dizem ovelhas vivem no pecado, de estar na nossa congregação, no nosso meio, porque dizimam, porque ofertam. Que leve para outros lugares onde estão aceitando isso. Mas a nossa função, o evangelho que nós somos chamados a pregar, é o evangelho da salvação. É o evangelho da obediência. É o evangelho de ensinar o caminho, de ensinar Jesus. Que o nosso caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Então a nossa função é ensinar Jesus. A minha função, nós como pastores, a função de pastor é cuidar de ovelha e ensinar. É ensinar, é ser mestre, é esclarecer, apresentar o reino de Deus. Porque se nós somos cidadãos do reino, nós vamos falar sobre o reino. Nós não fomos chamados para estar falando sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre esse tipo de coisa. Não somos. A Bíblia em todo o tempo, toda a Escritura não nos chama, não nos convoca para falar, nem para oferecer isso. Na verdade é antibíblico. São pregações, são ensinamentos que favorecem, que trazem pessoas para a igreja. Paulo ainda diz mais. Ele diz assim, não é bom orgulho de vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa o calho é verdade. Então o que acontece? Às vezes dentro da igreja tem nós sabemos que tem um irmão, tem uma irmãzinha, que é fofoqueira, é mentirosa, é desonesta, fornicadora, é adúltera. E nós permitimos, nós não chamamos no nosso gabinete, nós não chamamos a atenção, não mandamos ela organizar a vida, abandonar o pecado. Ou então mandamos expulsão. Isso vai aumentando, vai inchando. Pelo menos acontece na igreja está cheia desse tipo. Eu conheço várias denominações, vários pastores que iniciaram o seu ministério de forma correta, pregando a verdade, exigindo a verdade, mas se corromperam. Se corromperam e estão hoje em situações realmente muito pior que antes de se converterem. Pessoas transformadas em desonestas, fornicadores, adúlteros. Quem antes defendia um só casamento, esses mesmos líderes hoje estão enfrentando o segundo casamento. Nós temos visto aberrações e mais aberrações, e hoje existem denominações que estão defendendo o divórcio e o recasamento para pastores. Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, com os pães da sinceridade e da verdade. Temos que ser verdadeiros, temos que ser legítimos, sermos cristãos verdadeiros. É uma vergonha. Hoje você faz uma pesquisa nas prisões, nas penitenciárias, nos presídios, e lá vai ser comprovado com certeza que mais de 40% da população carcerária são evangélicas, é de família evangélica, estão afastados, todo esse tipo de coisa. Vergonha. Como ser cristão, como falar em cristianismo e vivendo no crime? Dentro das igrejas hoje, presta bem atenção no eu faço negócios, tudo para o ministério, para as igrejas, fornecedores e tudo mais. Eu procuro, a maioria das vezes, pessoas que não se identificam como crente.
Porque a maioria dos que se identificam como crentes, que eu tive negócio do ministério, para a igreja, até para mim próprio, eu me decepcionei. É uma vergonha que quando hoje nós vamos em livrarias, como livrarias evangélicas, como tem amigos donos de livraria evangélica, eles me apresentaram pacotes de cheques sem fundos, dado por pastores. É uma vergonha quando você vai em algum lugar e eles falaram, não, o pastor não fez isso, o pastor fez isso. Estou falando de ovelha só não, de pastor. É uma vergonha, é uma loja evangélica. Frequentar só crente, tem que ter 2 seguranças na porta e vigiando constantemente para não serem roubados na loja. Isso é ser crente? São tipo de pessoas que eu não quero amizade. São tipo de pessoas que não estão no meu relacionamento. Critique quem quiser. Eu falei a conta da palavra de Deus. Eu não pretendo incluir no meio dos meus relacionamentos, a menos que eles se convertam. Aqui que Paulo diz aqui, no versículo 9, estou lendo 1 Coríntios 5. Eu já lhes disse por carta, que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou ladrões, ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Paulo falou, escuta, eu falei para vocês não associar com os ladrões e com idólatras. Não estou falando com vocês das pessoas do mundo, não, então vocês tinham que sair do mundo. Quem não conhece Cristo, quem não conhece o Senhor, não, isso aí na verdade nós temos que ter nos aproximar dele para nós levarmos a Cristo, para nós apresentarmos a Cristo, nós ensinarmos o Evangelho, ensinarmos o caminho da verdade, a salvação. E aqui na verdade é o contrário. Os falsos crentes, os religiosos, os mentirosos, enganadores, não, eu não vou falar com fulano porque ele é do mundo, eu faço isso. Ao contrário, esses do mundo nós temos que ter amizade sim, para tentar nos mostrar, nos apresentar, porque eles iam querer conhecer o mesmo Deus que nós servimos. As pessoas do mundo têm que ver em nós no espelho, para querer abandonar, mas ao contrário. Ao contrário, as pessoas só chegam perto de mim e falam, olha, é uma vergonha que o pastor fez isso, o pastor faz aquilo, o irmãozinho, a irmãzinha. É decepcionante, é triste. Isso é triste. Pessoas do mundo não são traficantes, são drogados, são ladrões. Esses que eu preciso ter, esses que eu tenho que pregar para eles o Evangelho, é esse que eu tenho que apresentar a Cristo. Não as pessoas que se dizem cristãos. Mas olha bem, então Paulo falou, escuta, esses aí não. Eu não estou falando para vocês não terem contato com esses não. Eu estou falando para vocês não terem contato com os outros. Como eu digo, eu não me refiro, com isso não me refiro aos imorais desse mundo e aos avarentos, aos ladrões e idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que se dizendo irmão. Presta atenção, Paulo aqui na palavra, que não se deve associar com qualquer que dizendo esse irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você não deve nem comer. Com esses que se dizem cristãos, você não deve nem comer. Nós... não, pastor. É o irmão da... Não, é a igreja de Cristo. Isso não é igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo não tem ladrão. A igreja de Cristo não tem desonesto. Tem ex-ladrão. Tem ex-desonesto. Tem ex-bandido. Tem ex-fofoqueiro. Tem ex-mentiroso. Pessoas que morreram espiritualmente e renasceram em Cristo Jesus. Mas se continuam com as mesmas práticas, não conhecem Cristo. Esse tipo de pessoa nós não queremos, eu não quero no nosso meio, e que no nosso meio não vive, na minha igreja não fica. A igreja que eu estou liderando, a igreja que eu sou pastor, elas não ficam. Se for para permanecer, eu convido a sair. E as minhas ovelhas, que eu tenho por todo mundo, o mundo todo, pessoas que atendem você, elas sabem. Quando descubro que está em erro, Deus abandonou. Elas sabem disso.
for para viver, para praticar erro, eu amando seguir em frente sozinha. É vergonha. Eu mesmo já fui enganado várias vezes por falsos irmãos, falsos pastores. Nós temos que conversar para fazer ele se arrepender. Não! Está dentro da igreja, ele ouve a palavra, ele diz que é crente, ele passou pelo batismo. Ele todo dia, eu estou vendo ele continuar no erro, no pecado, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Não temos que virar religiosa, não, nós temos que estar orando pelo irmãozinho, pela irmãzinha. Tem umas irmãzinhas safadas. As irmãzinhas safadas, e mulher casada, estão se envolvendo com homens dizendo que está dentro da igreja, são crentes. Tem irmãzinha safada que depois vem pedir ajuda, pastor, me ajuda a orar porque eu estou sentindo atraída por A ou por B. Isso é safadeza, pouca vergonha. Na minha igreja não permanece, no meu povo não permanece. Essa que é a realidade. Com esse tipo de pessoa não devemos comer. A palavra de Deus é fantástica. Mas nós criamos doutrinas próprias, nós criamos doutrina várias, nós queremos fazer de maneira diferente. Não, é o amor, esse amor de Cristo. O amor de Cristo, o amor dele, nos deu primeiro a salvação. E é por amor que nós somos corrigidos, que ele nos corrige. É por amor que ele nos exorta. É por amor que nos manda abandonar o pecado. É por amor. Porque ele quer que nós tenhamos salvação. É este amor. O amor verdadeiro, legítimo, que o objetivo nos dá a vida plena, vida abundante. Só que as pessoas confundem a vida abundante. Eles pensam que é boa, não, eles não pensam, não. São os pregadores que estão ensinando que vida abundante da Bíblia é pegar, como tem algumas, que eu não chamo nem de igreja, para mim são seitas, que pregam que vida abundante, a pessoa ter muito dinheiro, ter carro, ter mansões, jato, ter tudo aqui. Essa não é a vida abundante da Bíblia. A vida abundante que a Bíblia nos mostra é nós vivermos depois eternamente no Senhor. Isso é vida abundante. E hoje se ensina algo que é incompatível com o Evangelho. Tem seitas, volto a insistir, eu chamo de seita. Para mim, eu não entendo como uma igreja de Cristo, mas sim seitas. Que pregam que Deus quer dar riquezas. Se a palavra de Deus, Jesus diz que é incompatível a riqueza e o reino de Deus. Jesus fez algo tão fantástico, hoje a gente não tem que discutir. Ele disse assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Gostaria só de esclarecer, quando Jesus está falando camelo, ali ele não está falando camelo animal, ele está falando daquele tecido, aquele tipo cinto que naquela época usava, que é tipo um lençol para amarrar a cinta ali no meio da cintura, que ele está fazendo exatamente uma referência, que imagina seria a mesma coisa você pegar um lençol hoje e tentar passar no fundo de uma agulha. Seja impossível. Então é isso que ele está dizendo, que é impossível. Ele diz da seguinte forma, juntar riqueza no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem, mina, mas aqui tudo. Então isso é incompatível. Então não adianta nós ficar naquela, não, Jesus vai estar fazendo as carros, como eu vejo muito por aí, muitos testemunhos de algumas seitas dizendo isso. Esses mesmos que pregam são mentirosos, são ladrões, são criadores de campanhas de oferta, são pessoas que estão extorquindo as ovelhas. Eu acho meio inconcebível a pessoa já estar numa situação difícil, como eu vejo em várias denominações. Vão até as igrejas porque estão passando por sérias dificuldades financeiras buscando Deus. Chega lá e tem que entrar num propósito, numa campanha de dar o que não tem. Aí se entrou miserável, desesperado, vão ficar mais ainda. Esse tipo de pessoas nós temos que nos afastar. Ah, pastor, você está fazendo julgamento das pessoas. Eu estou julgando e acusando. A palavra de Deus diz, porque como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deve você julgar os que estão dentro? Eu estou dentro, eu julgo. Eu posso julgar. Você deve julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Expulse esse perverso no meio de vocês. É expulsar esses que se dizem crentes, se dizem mais fazendo esse tipo de coisa errada. Nós devemos expulsar do nosso meio.
expulsar, não aceitar, não permitir, não se associar, não ter convívio. Fermento, estraga tudo a massa. Vai levedar tudo a massa. Então, meus amados, vamos ser verdadeiros, vamos ser legítimos. Outra coisa, só para concluir. Tem muita questão, na Bíblia fala para não julgar. Jesus fala mesmo. Ele diz para nós, antes de nós tirarmos a prática dos nossos olhos, para nós, antes de nós verificarmos os nossos erros, porque eu não tenho condição, se eu estou sujo, eu não tenho condição de apontar a sujeira dos outros. Mas eu tenho que procurar me limpar. Eu tenho que procurar viver o Evangelho, eu tenho que praticar a verdade. E em cima da verdade eu posso mostrar. Antes de eu apontar o erro, eu tenho que verificar o meu. Então, meus amados, vamos significar a igreja de Cristo é pura, é limpa, ela é lavada, é remida no sangue do Cordeiro. Não é esta mentira, este engano, onde que se associa todo tipo de desmantelho, todo tipo de erro e pecado, a imundície que tem no ajuntamento de pessoas que se denominam evangelho. Realmente a igreja, o que se diz igreja, o que anda se identificando por igreja, precisa se converter. É isso. Espero que essa palavra tenha servido para vocês. Medite. E que Deus abençoe a todos.